pelo Covid, que hoje nós recebemos um comunicado que a partir de amanhã Minas Gerais estará em lockdown com toque de recolher à noite, com índices altíssimos de pessoas contaminadas e com o nosso sistema de saúde super lotado. O CRPMG e a COPED, que é a Comissão de Orientação de Psicologia em Emergência e Desastre, agradece muito a presença de vocês e espera que essa nossa pequena contribuição faça com que vocês pensem mais, reflitam mais a respeito do tema e que possam trazer algumas elucidações maiores, né, no dia a dia, tanto com vocês mesmos, como em situação de consultório, de algum atendimento. Estamos aqui mais para prosear, para propiciar alternativas a esse momento tão difícil que a gente está vivendo. E os nossos palestrantes, eles estão aqui, agradecemos muito a presença, para contribuir nessa construção, que será uma construção coletiva também. Nesse momento, nós temos aqui 11.519.609 casos confirmados de Covid no Brasil, tendo 10.195.598 pessoas recuperadas e 279.286 mortes. Minas Gerais teve um aumento muito grande no número de pessoas infectadas e no número de mortes também. Hoje nós estamos com 20.687 mortes no estado. A nossa convidada palestrante é do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro também, ele já teve, assim, condições muito severas a respeito do Covid, tendo 34.330 mortes. A situação realmente é uma situação difícil. No início da pandemia, no ano passado, a gente via a pandemia, via o número de mortes, mas não tão perto como estamos agora. Hoje, dificilmente uma pessoa, ela não tem um parente, uma pessoa muito próxima que tenha falecido pelo Covid. A situação ela vem se agravando, as vacinas elas estão sendo lentas para chegar, e temos aí também a questão de novas cepas, né? Que é uma preocupação a mais. Então, temos que ter medidas de segurança. Parece que algumas pessoas estão com problemas no som. Queria saber se é só com alguns... Ah, ok. Tá, vamos continuar então. A maioria está escutando. Então, vai ser a questão de cada um aí, tá bom, gente? Então, temos que ter, assim, essas medidas de segurança. Na manhã de hoje, o governador de Minas, ele anunciou um rigor maior, e toda Minas Gerais está com toque de recolher, para poder inibir o avanço do vírus, o avanço das contaminações e o avanço das mortes. Então, hoje a gente vai discutir a respeito do tema. É uma vontade que a gente tem. Boa tarde, Mariana. A intenção que a gente tem é justamente de conversar mais, de trazer informações maiores, para que cada um possa ampliar o seu conhecimento, pensar em alternativas para a gente poder enfrentar de forma melhor essa situação. Ok? E eu vou passar a palavra, então, para o Bernardo Dolabella,
Bernardo, ele vai se apresentar, ele é um parceiro nosso da COPED. Também temos uma parceria, ele é da Cruz Vermelha também, e nós fazemos uma parceria junto à Cruz Vermelha, fazemos algumas ações juntas. E ele vai trazer, e ele é um pesquisador da Fiocruz, e aí ele vai trazer algumas questões assim bem interessantes para a gente poder ouvir e depois participar, ok? Bernardo? Boa tarde. Você. Ok. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Daphne. É um prazer imenso estar aqui com vocês, mesmo que seja para discutir um tema tão difícil, né? E um tema tão pesado. Já vi pessoas aqui também que estão participando, né? A Mariana Tavares, o o Lucas, que é meu companheiro de pesquisa também, então fico muito feliz de termos aí várias pessoas aqui conosco hoje. Como o Renato falou, né, eu tenho feito pesquisas com a Fiocruz, né, tenho a felicidade, inclusive, de ter a Daphne como minha colega de pesquisas e tenho felicidade de ter a Renata como minha coordenadora na COPED. E também, né, grande parceira na Cruz Vermelha. Quando a Renata propôs esse tema, né, um tema que eu acho que é extremamente pertinente, eu fiquei pensando muito assim, né, o que falar em relação à Covid, né, e pensei que, na verdade, nós podemos ampliar um pouco essa fala e entender esse papel, para entender um pouco melhor esse papel coletivo do luto. Eu tive uma experiência em Brumadinho, né? Eu fui um dos psicólogos que foi pelo CRP para esse atendimento das pessoas, e lá foi minha primeira experiência com esse luto coletivo, com essa vivência de luto coletivo, que é uma vivência muito similar à vivência que nós temos hoje. E por que esse luto é coletivo, né? Nós pensamos muito no luto como uma perda muito individual, mas nesse momento em que nós estamos vivendo, nós perdemos não só pessoas, né? Não só pessoas próximas ou amigos, colegas de trabalho, mas nós também perdemos um sentido de vida que nós tínhamos. Quando nós nos referimos, por exemplo, a esse conceito né, que é um conceito muito comum atualmente, falar assim do novo normal, nós estamos falando de uma perda de um sentido de vida, né, perda de um projeto de vida anterior à Covid. E isso é um luto coletivo, né? Eu acho importante pensarmos que o luto ele é algo além do que a perda de uma pessoa, né? O luto é uma perda. O luto é um rompimento de algo que nós estávamos acostumados. Então, né, perdermos uma pessoa, faremos um luto. Perdermos desculpa, né, acho que alguns microfones estão abertos. Peço que, por favor, desliguem os microfones para não dar interferência. Mas, como eu estava falando, né, esse conceito de luto, ele é maior do que o luto que nós estamos vivenciando das perdas humanas. E o luto ele se torna coletivo a partir dessa vivência. A partir dessa vivência que nós temos, onde a nossa realidade, né, a nossa forma de viver, começa a se modificar. Que nós começamos a ter que
utilizar máscara, utilizar o álcool em gel, mantermos distância das pessoas, evitar saídas, né, evitar aglomerações, evitar demonstrações de afeto. Todo esse cenário, ele gera um luto, porque nós estamos perdendo, né, a maneira como nós somos. Nós estamos perdendo a forma como nossa sociedade se organizava, né? Ainda mais pensando em brasileiros como uma população muito afetiva, né? Então, nós estamos vivendo um luto coletivo, não só pelas perdas humanas, mas por uma perda social, por uma perda de um modo de vida. E isso faz com que o nosso sofrimento, que as nossas questões de saúde mental se agravem. Esse tema ele se faz extremamente pertinente porque todos somos afetados, né? Mesmo as pessoas que não perderam ninguém diretamente, todos estão sendo afetados, né? E todos estão tentando elaborar esse luto social, esse luto de uma vivência que nós não temos mais. Por mais que seja uma questão difícil, por mais que nós tenhamos um problema, né, e uma grande dificuldade de pensar que é uma vivência né, generalizada, isso nos permite pensar numa elaboração desse luto também de maneira coletiva. Então, quando eu penso na minha fala, eu penso em tentar trazer aqui algumas provocações, né, e algumas formas de nós, profissionais da psicologia, agirmos em relação a esse luto. Nós temos uma possibilidade, como esse luto ele é compartilhado, nós temos uma possibilidade de construir uma rede de apoio. Nós temos uma possibilidade de trabalharmos esse luto também de maneira coletiva. Um luto em relação a essa perda social, um luto em relação, né, a essa a essa interrupção da nossa vida normal, ele não só pode, como ele deve ser trabalhado também no coletivo. E é na coletividade, nesse momento, que nós vamos ter força. Existe um fenômeno, que eu acho um fenômeno interessantíssimo, muito ligado a eventos extremos, que ele se chama sensação de pertencimento. A todo momento em que eu penso sobre o momento em que nós estamos vivendo, eu penso nessa sensação de pertencimento e em como construí-la. A sensação de pertencimento é um fenômeno observado por pesquisadores depois de eventos extremos, onde eles percebem que se as pessoas se sentirem parte daquela comunidade, se sentirem pertencentes àquele grupo, age de uma forma extremamente protetiva para a saúde mental, né, dos envolvidos. Existe uma pesquisa, né, uma das mais emblemáticas, que ocorreu no Japão, logo após o grande terremoto do leste do Japão, que foi o terremoto, seguido do tsunami, seguido de Fukushima, onde eles perceberam que a taxa de suicídio no distrito de Fukushima diminuiu após o desastre, quando nós esperaríamos que aumentasse, porque eles tiveram um luto muito grande, eles perderam ali não só as pessoas, por causa do terremoto, do tsunami e
do acidente, né? Eles perderam pessoas, perderam casas, perderam fonte de renda, perderam um sentimento comunitário, um projeto de vida, mas eles conseguiram encontrar, a partir dessa sensação de pertencimento, eles conseguiram encontrar uma sensação de que eles não estavam sozinhos e de que essa vivência ela era coletiva. Isso gerou uma proteção, isso gerou um fortalecimento de rede socioafetiva que fez com que o número de suicídios diminuísse na região. O número ele ficou menor, inclusive, do que antes do desastre. Então, esse, para mim, é um exemplo, e temos vários outros exemplos na literatura, de como nós podemos e devemos pensar nesse luto que nós estamos vivenciando como uma vivência coletiva, e de como nós devemos trabalhar isso coletivamente. É fundamental, nesse momento que nós estamos vivendo, entendermos que não estamos sozinhos, né? Que não somos as únicas pessoas, e também de que, muitas vezes, a solução para esse nosso sofrimento não vai ser possível de ser construída individualmente. Nós somos uma sociedade que está sofrendo, né? Nós somos uma sociedade que está em luto. E a elaboração desse luto precisa ser social também. Nós precisamos trabalhar isso perante a sociedade. Nós precisamos fazer com que essa dor e essa elaboração dessa dor circule também. Nós perdemos um projeto de vida, né? Nós perdemos uma forma de viver. E somente a partir do coletivo nós vamos ser capazes de reconstruir essa forma, ou de construir uma nova forma de nos relacionarmos. Então, pensando aqui que estou falando para colegas de profissão, né, para estudantes de psicologia e profissionais de psicologia, eu penso em qual o nosso papel nessa elaboração de luto. O que nós podemos fazer e de que maneira nós podemos atuar. A Iracema me corrigiu, também temos enfermeiros, né? Temos aí profissionais que preocupados com a saúde mental. E nós temos que pensar como vamos trabalhar essas questões, não só com as pessoas que nós cuidamos, mas também como nós vamos trabalhar isso internamente. E esse trabalho não deve ser um trabalho somente individual. Né? Lógico, devemos trabalhar individualmente o luto de cada uma das pessoas. Mas nós devemos também trabalhar esse luto pensando em uma situação coletiva. Justamente para uma construção desse sentimento de pertencimento e uma construção de rede comunitária. Se nós conseguirmos fazer com que esses sentimentos eles sejam discutidos, eles sejam trabalhados no coletivo, nós vamos conseguir construir uma rede socioafetiva muito mais forte. Quando nós trabalhamos em desastres, uma das primeiras coisas que nós tentamos fazer é o fortalecimento de laços familiares e laços comunitários. Justamente porque é esse fortalecimento, né, essa reconstrução da rede que permite uma elaboração. O momento que nós estamos vivendo não é diferente. Ele tem uma escala muito maior do que nós estamos acostumados com as situações de desastre, mas a lógica de funcionamento é a mesma. Por mais que nós estejamos envolvidos, né, diretamente afetados por esse luto, nós podemos trabalhar de uma maneira muito similar e entender
que o caminho para a nossa reconstrução como sociedade é, está ligada em uma construção coletiva. Então, fica aqui uma certa provocação e um certo chamamento para que comecemos a pensar nesse luto, né, e nessa elaboração de luto de maneira coletiva, né, com grupos de apoio, com rodas de conversa, com eventos. Né? Esse evento que nós estamos realizando nesse momento é um evento onde nós estamos buscando uma forma coletiva de elaboração de luto. Porque individualmente, gente, na hora que nós vamos enfrentar a situação, e aqui toda e qualquer pessoa que já se deparou com uma linha de frente em um evento extremo, acho que consegue entender que quando nós pensamos na magnitude do evento, nós nos sentimos muito impotentes. Mas quando nós construímos uma rede, nós conseguimos ter uma força que muitas vezes nós nem sabíamos que era possível. O evento, ele afeta a todos, e por isso todos devem estar envolvidos, todos devem ser escutados, todos devem escutar, e nós devemos pensar em como nos reconectar, em como construir e fortalecer essa rede socioafetiva e essa rede comunitária. Infelizmente, esse é um luto que o trabalho individual ele não vai ser não só efetivo, como ele muitas vezes não vai ser possível. Como nós vamos trabalhar individualmente o luto de toda a população brasileira? Não temos profissionais, não temos capacidade para isso. O nosso trabalho ele deve ser pensado, então, de maneira coletiva. Estamos tendo uma vivência coletiva, né? um sofrimento coletivo. A solução deve ser pensada também de maneira coletiva. Não falo de maneira alguma para ignorarmos o individual, mas de que é necessário essa reconstrução da sociedade, dessa reconstrução de memória e de projeto de vida, que isso seja feito coletivamente. Nós não vamos conseguir nos reerguer como uma sociedade se não começarmos a pensar nessa construção coletiva e nessa rede, nesse fortalecimento de rede socioafetiva. Não temos a perna para atuar no caso a caso. Por isso, devemos pensar nessa estratégia que é coletiva. Então, eu vou encerrando minha fala por aqui. A minha ideia é trazer um pouquinho essa provocação, trazer um pouquinho essa noção de que um evento coletivo e da importância de pensarmos nessa construção histórica, né, nessa reconstrução histórica, nessa reconstrução coletiva. E eu resolvi fazer uma fala muito breve, porque, da mesma maneira que eu estou propondo que a construção seja coletiva, eu tenho que manter a coerência e construirmos coletivamente essas soluções. Então, fica aí uma provocação de como vamos fazer isso, e eu vou passar a palavra para a Daphne, mas espero que depois possamos retornar e possamos discutir coletivamente como lidar, como construir uma solução para o momento em que vivemos. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado e até daqui a pouco.
Boa tarde, pessoal. Eu estava com dificuldade aqui de ativar o meu microfone, por isso a demora. Bom, gente, meu nome é Daphne, eu sou psicóloga no Centro de Transplante de Medula Óssea do INCA, no Rio de Janeiro. Eu fiz o mestrado pelo Programa de Teoria Psicanalítica da UFRJ, né? E hoje em dia eu curso doutorado em Saúde Pública pela ENSP, na Fiocruz. Desde o ano passado, a partir da pandemia, do evento da pandemia, eu passei a participar como pesquisadora, colaboradora do CEPEDES, que é o Centro de Estudos e Pesquisa em Emergências e Desastres em Saúde, também da Fiocruz, por meio do qual eu conheci o Bernardo, e a gente está num trabalho de pesquisa, colaboração, junto com um grupo de pesquisadores, sobre intervenções em saúde mental na Covid-19. E eu acho que é muito engraçado que a gente até conversou, eu, Bernardo e Renata, para preparar o evento, mas é muito engraçado como as falas, né, são preparadas, obviamente, individualmente. E eu, escutando o Bernardo falar, eu pensei assim, meu Deus, o Bernardo vai falar o que eu tinha preparado para falar, estou perdida, né? Mas, enfim, eu vou repetir algumas coisas do meu colega, mas eu acho que, na verdade, isso mostra uma outra coisa, que é corroborar a importância do aprendizado que a gente teve até aqui, de que aquilo que nos afeta coletivamente, também a resposta, obviamente, tem que ser coletiva, né? Eu preparei uns slides só para mim mesma, não tinha intenção de compartilhar, então talvez vocês reparem que de vez em quando eu estou olhando para a tela, mas é só para eu ter um fio, né, não perder o fio da meada, para eu ter um certo suporte, tá bem? Bom, então, a partir do título, né, da live, né, do luto como um processo coletivo, eu fui pensar nisso, né? O que é esse tema, né? Porque se a Covid é uma ameaça à integridade de cada um de nós, ao bem-estar de cada um de nós, como que se torna também uma ameaça coletiva, né? E aí eu parto do pressuposto, não é meu, né, não é exclusivo meu, mas eu concordo com o pressuposto que a pandemia ela rompe com alguns laços que até então constituíam o nosso tecido social. Que laços são esses, né? Eu vou elencar alguns pontos, especificamente alguns pontos, mas, obviamente, eu não tenho a intenção de exaurir, de esgotar esses pontos nesses que eu vou falar, não. Eu acho que, certamente, cada um de vocês que está nos ouvindo, enfim, todos têm alguma coisa a contribuir sobre isso. São só alguns pontos que eu levantei. Então, a primeira parte quando nós fizemos, pelo CEPEDES, um curso EAD com participação nacional e até internacional, muitas pessoas levantaram muitas questões no fórum, e uma delas era algumas se repetiam, né? Sobre a ideia do rompimento com uma ideia de liberdade, de autonomia, né? Que nós ficávamos, então, sem essa autonomia sobre as nossas próprias vidas. E aí esse é o primeiro ponto. Eu penso que a sociedade ocidental, atual, né? E a gente tem que circunscrever historicamente isso, ela é muito baseada numa ilusão de uma independência individual total, né? Na verdade, essa ilusão ela é estimulada, né? É a ideia do self-made man, né? Aquela pessoa empreendedora que se faz a meritocracia, que se faz por conta própria e tal. E isso gera esse mito da independência, da superindependência, da superautonomia, eu faço o que eu quero, vou onde eu quero, e a gente esquece que todos somos dependentes, né? Nós somos interdependentes, o ser humano ele é dependente do outro, da natureza, do meio onde ele está. Então, eu acho que esse mito cai por terra. E, na verdade, eu acho até muito bom que ele caia por terra, mas isso não é sem um sofrimento. Um outro ponto é o problema econômico. É impossível a gente desconsiderar o impacto financeiro sobre muitas pessoas.
aquelas que não podem sair para trabalhar, né? Os funcionários de empresas que estão falindo, ou que estão tendo salários cortados, reajustados. O risco da pessoa não ter como se sustentar ou sustentar sua família, ele joga as pessoas, e está jogando muitas pessoas, numa vida indigna, numa situação de vida indigna. Não é possível a gente fechar os olhos para isso. Essa indignidade, ela não tem como eu passar na rua, onde eu trabalho, no centro do Rio, e ver aumentar cada vez mais. Eu trabalho naquele lugar há 9 anos. Cada vez mais moradores de rua numa situação pior, famílias inteiras, e isso não me afetar. Vai ter alguma coisa errada comigo se isso não me afetar, né? Um outro ponto importante é a gente pensar os trabalhadores das atividades essenciais, aqueles que não puderam interromper suas atividades e, mais ainda, que, fazendo as suas atividades, se expunham à contaminação, né? O profissional de saúde, de segurança, de transporte, os entregadores, o medo deles de se contaminarem e, principalmente, de contaminarem, de levarem a doença para dentro das suas casas. Também, mencionando esse fórum, onde a gente fez referente ao curso EAD que nós fizemos pela Fiocruz, eram muitos profissionais perguntando isso. Policial, guarda municipal, profissional da área da saúde. Eu me contaminei e contaminei uma pessoa da minha família. O que eu faço? Eu me sinto culpado. Ou, ok, eu não me contaminei ainda, mas eu tenho medo que isso aconteça, né? Ou a gente consegue ver nas redes sociais, eu vejo muito Twitter, inúmeros relatos de jovens, por exemplo, que vão dormir do lado de fora de casa, porque, às vezes, a casa é de um cômodo e não querem correr o risco de contaminar os pais, por exemplo, né? Isso também afeta a sociedade como um todo. Na verdade, nessa situação, o que caberia era que houvesse recursos do governo para proteger esses profissionais, que a gente não precisasse expor as nossas famílias, que a gente pudesse ter um lugar onde a gente ficasse e que nos protegesse, mas principalmente protegesse os nossos. E a gente não tem isso. Então, isso é uma coisa da ordem do impossível. Não está no controle desses trabalhadores impedir essa contaminação. Mas como que você fala isso para o profissional que está... E aí eu falo isso na vivência de quem trabalha no hospital. Eu não parei de trabalhar presencialmente, e é muito complicado, né? Mas é isso, é reconhecer que é da ordem do impossível, é alguma coisa que escapa ao nosso controle. Um outro ponto que eu acho muito importante é a banalização da vida e da morte, né? Quando alguém diz, só os mais velhos vão morrer, só os mais doentes vão morrer, só aqueles que já têm uma vulnerabilidade vai morrer. Isso é uma condenação, não só para os vulneráveis, para os ditos vulneráveis, até porque tudo isso tem que ser muito entre aspas, né? Posto como a gente vê pessoas que não tinham comorbidade, não tinham doenças prévias também morrerem, mas, enfim, muito entre aspas. Mas isso é uma condenação não só para esses grupos ditos vulneráveis, como para todos nós. Por quê? Se eu tenho uma relação de afeição com alguém de algum desses grupos, como é que eu vou ficar em paz pensando que essa pessoa pode ser descartável? Se os meus avós, se os meus tios, se os meus pais são descartáveis, e se é por eles que eu estou aqui, como que eu também não vou pensar que eu também posso ser descartável? O que me eximiria disso? O que me protegeria disso? Né? E, bom, da mesma maneira, né, como o Bernardo falou, que os problemas são coletivos, então a construção também deve ser coletiva, a construção de caminhos também deve ser coletiva. Eu também acho que é importante a gente aqui, antes de abrir para a participação de todos, né, nós também trazermos algumas sugestões, algumas ideias. Eu acho que é muito importante isso, né? O que eu posso, nessa situação, o que eu tenho a acrescentar, né? Bom, quando a gente estava preparando o encontro, eu, Renato, Bernardo,
E eu mencionei para eles que, no início da pandemia, o que mais me ajudou foi o aprendizado que eu tive, que eu vinha tendo, junto aos pacientes muito graves. Eu acompanho pacientes muito graves, seus familiares, pessoas cujas as existências estão sempre postas em risco, né? E esse aprendizado tem a ver com a luta, com o enfrentamento dessas pessoas em relação à vulnerabilidade da vida. E esse aprendizado não é um aprendizado ingênuo, no sentido de good vibes only, não, positividade tóxica, não, né? É pelo contrário, é justamente porque eles são marcados por essa transitoriedade é que eles têm mais o que me ensinar. E aí eu vou pegar uma fala do Ailton Krenak, no livro Amanhã Não Está à Venda. Ele estava até gratuito na internet para a gente ler. Que ele fala que a gente tem que deixar de ser convencido, de parar de ficar vendendo o amanhã, né? Que a gente precisa viver o hoje. Porque a gente não sabe, a gente se convence que vai ter o amanhã, mas a gente não sabe. Então, que é importante viver o hoje. E aí, esse viver o hoje, ele não é uma morbidez, né? É importante a gente se abrir à incerteza. Porque, na verdade, a realidade da vida ela é feita do imponderável. Nós é que criamos a ilusão do controle para nossa tranquilidade, para nosso apaziguamento. Então, quando a gente se abre para o imponderável, para a incerteza, não como uma grande ameaça, mas como uma possibilidade, isso pode ser muito libertador. Também pode ser bastante difícil, porque é uma desconstrução, mas eu penso que pode ser muito libertador. E também não se trata de uma apologia ao imediatismo. Não tô, pelo contrário, eu não estou numa contradição a gente respeitar a história, nem o coletivo, né? Justamente o contrário, é valorizar que, mesmo que não seja eu que vá colher amanhã, isso não tira a importância ou a beleza de eu estar plantando hoje. Então, a gente estar presente, a gente estar vivo no hoje, mas entendendo que esse tempo ele segue e vai seguir sem mim. Então, qual vai ser a minha participação aqui e agora? E aí vem uma segunda sugestão, também pensando nessa noção de coletivo, que é fundamental que a gente se imbua imediato, é urgente a gente formar cidadãos. E aí formar cidadãos no sentido mais pleno do termo. É isso que faz de verdade um país, um lugar, uma comunidade, um estado, enfim, um mundo, né? Cidadãos que cuidem das comunidades onde eles estão inseridos. Isso é um projeto também de educação, né? Desde a mais tenra infância até a educação profissional. A gente pensar em formação em cidadãos que não pensem somente em explorar ou acumular, né? Mas que pensem em cultivar o solo, mas cultivar a comunidade que eles estão inseridos também. E a gente pode fazer isso no micro, a gente pode fazer isso no aqui e agora, né? Como é que você pode fazer isso no micro? É na sua família, é na criação das crianças, mas é também nas associações que a gente faz parte, nas formações que nós ministramos, em cada grupo que nós nos inserimos. Isso é possível de ser feito, isso é ali no micro. E aí, por fim, eu queria ler um trecho de uma coluna do Newton Bonder. Ele publicou um livro ano passado, em plena pandemia, falando sobre a arte de preservação da alegria. E aí, vou só aumentar aqui um pouquinho, gente, desculpa, tá? As letrinhas estão muito pequenas. O segundo erro é pensar que a alegria é um sentimento. A alegria não é um humor, mas a alegria é a natureza basilar da vida, a plataforma onde rodam todos os sentimentos. É a ausência de sentimentos, ou não querer sentir sentimentos, a própria definição de tristeza. Por isso, uma criança é alegre, quando sorri ou quando chora. Ela sente em ambos os momentos. E por isso, triste quer dormir o tempo todo, para não sentir.
enquanto a criança resiste a ir para a cama para permanecer no incrível viver do sentir. Ou seja, nada há em 2020 para que não se esteja alegre. Na verdade, é um ano de grandes oportunidades para o sentir. Acolhendo os frutos dessa estação, há como se emocionar, compadecer, chorar, zangar, rir. Por isso, talvez, para os que não querem sentir, aparente ser um ano triste. Bom, então essa é a minha contribuição, mas, na verdade, eu estou aqui esperando mesmo pela contribuição de vocês, né, para que a gente possa falar mais. Oi, consegui. Agradeço muito a participação da Daphne, a participação do Bernardo. Acho que todos estamos aqui instigados a conversar mais, a questionar e trocar ideias aqui, né? Na verdade, o nosso grande objetivo é que isso seja uma prosa onde vocês possam participar e a gente também, e aqui construir algumas reflexões que possam atenuar esse momento que a gente está vivendo de forma mundial, né? E o tempo todo recebendo notícias, o tempo todo sendo atualizado, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo angustia muito também, né? O amanhã não está à venda, mas precisamos de fazer hoje alguma coisa que nos resguarde hoje e que promova o amanhã de uma forma melhor. Quando a Daphne coloca essa questão de construir cidadãos de forma urgente, de fato, e se o preço que a gente está pagando para ter essa consciência, que muitos vêm falando ao longo dos séculos, né, que precisamos de cidadãos para construir uma sociedade que realmente possa ser hoje, amanhã e sempre, então esse preço que a gente está pagando talvez valha a pena para a gente preservar o nosso planeta, preservar a vida, preservar o respeito, preservar o respeito às diferenças e a tolerância. Nós podemos agora abrir para as perguntas, a gente já tem aqui 2 perguntas para o Bernardo, temos uma pergunta para a Daphne. Daphne, estão pedindo aqui para você... Acho que alguém já colocou aqui, né? O Amanhã Não Está à Venda, Ailton Krenak. É o livro que o pessoal estava querendo saber. Então, vamos aqui, ó. O Halley Santos, ele colocou para o Bernardo, acho que pode ser aberto para você também, Daphne. Como você, como psicólogo, consegue ajudar a sua própria família que perdeu um ente querido para o Covid? Bernardo, consegue abrir aí? Tá difícil, né? Conseguiu? Não. Agora consegui. Ok. Estava dando um erro aqui, falando que eu não poderia abrir meu microfone. Bom, Halley, acho que é uma pergunta interessante, mas é uma pergunta que talvez ela deva ser ampliada, porque eu acho que a questão não é simplesmente pensar assim, como eu, como psicólogo, consigo ajudar minha própria família que perdeu um ente querido, mas como eu, sendo membro dessa família, tendo uma ligação afetiva com essas pessoas, consigo ajudar essa própria família e elaborar meu próprio luto. Porque eu acho que é importante nós pensarmos, e isso é uma preocupação muito grande que nós temos, como profissionais nesse momento, né? A Daphne está na linha de frente, mas eu sou um profissional da retaguarda. Então, o meu papel
tem sido muito essa construção de conhecimento, sistematização de conhecimento e um atendimento desses profissionais da linha de frente. E uma preocupação que a gente tem muito grande é de nunca esquecermos que nós, como psicólogos, também somos pessoas. Então, eu acho que a sua pergunta é muito importante, mas nós devemos pensar, na verdade, sim, nós como pessoas, né? Como que a gente consegue ajudar os nossos familiares, os nossos entes queridos, enquanto nós estamos vivenciando um luto. Porque sermos psicólogos não isenta de termos esse sentimento, né? De termos nosso próprio luto, nosso próprio sofrimento. E acho que o caminho para isso, né, para ajudarmos, é conseguirmos reforçar essa rede, é conversarmos sobre aquilo, é nos apoiarmos. Talvez a minha experiência, né, e o meu conhecimento técnico como psicólogo me ajude a pensar em um ambiente ou uma situação que seja mais propícia para isso. Mas eu não posso, de maneira alguma, me furtar a estar nesse lugar, né? Estar dentro dessa elaboração de luto. Se eu estou ali, se é alguém da minha família, eu estou em luto também. Então, eu não posso assumir uma postura fora dessa construção, né? Fora dessa elaboração. O local que nós podemos assumir é esse local, né, de promover uma conversa, de sentar e de conversar com as pessoas. Nós temos a nossa sociedade se organiza de uma maneira em que a morte ela acaba sendo um certo tabu. Nós não falamos tanto da morte, nós não lidamos de uma maneira tranquila com a morte. E o nosso papel é de conseguir fazer com que conversemos sobre isso. O nosso luto é coletivo, né? E ele tem que ser construído coletivamente. Então, fornecer espaços, fornecer ambientes onde isso possa ser conversado, onde esse sofrimento possa ser trocado, né? Isso ajuda no processo de elaboração. Isso ajuda no processo de elaboração porque constrói justamente aquela sensação de pertencimento que eu estava falando. Se eu sei que o outro ali ele tem um sentimento parecido com o meu, isso me tranquiliza, porque eu sei que ele me entende. Porque eu sei que ele sabe o que eu estou passando. Eu me sinto acolhido na hora que eu sei que tem outra pessoa que sabe o que eu estou vivenciando. Então, eu acho que o nosso papel, não só como psicólogos, mas como membros de família, como membros da comunidade, como um membro de uma roda de amigos, é promover e permitir que esses sentimentos circulem. A circulação dos sentimentos vai auxiliar na elaboração e vai auxiliar no pertencimento, né? Nós vamos conseguir, com essa circulação, fortalecer nossa rede. Se nós fortalecemos nossa rede, nós estamos amparados. Ok, Bernardo. A Paula Ramos Pimenta, ela acho que já tem a resposta aí, que ela perguntou que maneiras existem para essa solução. E você já nos trouxe aqui várias formas, né? Sim. Adelaine Queiroz, como conscientizar adolescentes sobre o risco da Covid e importância do isolamento? Bom, esse é um ponto difícil, né? Não só adolescentes, como idosos. Só vou interromper um pouquinho. Daphne também, você fica à vontade, tá bom? Para poder responder, ok? Continua, Bernardo, por favor. Então, só antes da gente seguir para outra pergunta, porque aí vai mudar o assunto, e eu vi que tinha mais algumas outras perguntas, só para retomar a primeira pergunta, pode ser? Uhum.
porque tinha também uma pergunta sobre os trabalhadores de assistência social, que também não pararam, né? Eu tinha esquecido de mencionar, e aí também perguntando isso, sobre como ajudá-los a lidarem com esse risco que eles levam para casa, né? E aí, juntando com a primeira pergunta sobre a gente como psicólogo, como isso intervém na família, eu acho que a gente pode separar, foi o que o Bernardo falou, a gente é psicólogo, mas a gente também é ser humano, a gente também fica afetado pelo luto. Então, acho que tem duas respostas que caminham em paralelo, né? A primeira é, dentro da minha família, eu vou passar pelo luto, eu vou precisar elaborar o luto, porque elaborar o luto exige que eu passe pelo luto. Assim, isso pode parecer meio pleonasmo, né? Uma certa redundância, mas, às vezes, a gente quer passar logo para a fase seguinte, que é já ter elaborado. Mas é um processo. Então, mesmo dentro da família da gente, a gente também vai precisar chorar, sentir, ver os objetos daquele amado que se foi, ter dificuldade em arrumar os objetos daquele amado que se foi. Então, você não pula para a fase seguinte se você não passar. E o luto, a gente tem que lembrar que ele é constituinte do ser humano. Ele não é uma coisa ruim. A gente também tem que tomar um certo cuidado, que, às vezes, certas palavras tomam uma roupagem como se fosse negativo e outra positivo, né? Quando não, o luto ele também constitui a gente. Então, a gente também tem que passar pelo luto. Não dá para pular o luto. E pensando profissionalmente, que é o outro lado da resposta, eu vou insistir no ponto da gente assumir que certas situações fogem à nossa ingerência, fogem à nossa possibilidade de intervir. Como eu falei inicialmente, eu trabalho com pacientes graves, eu trabalho com pessoas que perdem seus parentes com muita frequência. Eles têm uma pandemia particular para eles com muita frequência. E aí, tem horas que você realmente não tem o que falar, tem horas que você realmente não tem, mas você está disponível, você está acolhendo, você está escutando. Então, muitas vezes, a gente também ser capaz de suportar, escutar o que esse profissional está passando. Isso pode ser estrutural para ele, para o trabalho dele, mas pontuando isso, que foge ao controle dele certas situações. Não está na mão dele, não está na capacidade de ingerência dele. É isso que eu queria dizer. Vamos para a próxima pergunta. Ok. Então, conscientizar adolescentes sobre o risco da Covid e a importância do isolamento. Foi a pergunta da Adeliane Queiroz, que ficou sem resposta. Como a gente pode conscientizar os adolescentes? E eu vou colocar uma outra questão aqui que o Henrique Vale colocou, que talvez possa ajudar nessa resposta. Como elaborar coletivamente quando vemos tanta negação em relação à Covid? Você poderia falar para a gente, Daphne? Só para não deixar a pergunta da adolescência sem resposta, eu acho que eu acho que uma complementa a outra. Pode complementar a outra, exatamente. É muito difícil mesmo, né? E aí eu estou falando como profissional, mas eu estou falando também como familiar, eu tenho adolescentes na família, e como é difícil, porque é uma fase de muita intensidade, né? É uma fase que tudo parece que é para ontem, que vai ser a última vez, e se eu perder essa festa, se eu perder esse namorado, se eu perder aquele crush, e você também podar isso, não é sem consequências para a vida futura de cada um. Eu não tenho respostas milagrosas, gente, não tenho mesmo. Quem dera que eu pudesse ter. Eu acho que é sempre uma capacidade de cada família de ir ponderando, junto com os seus adolescentes. Então, isso é fundamental. Chama esse adolescente, implica esse adolescente, óbvio, não estou dizendo delegue para o adolescente, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, implica esse adolescente na formulação da atitude familiar.
Nós vamos liberar tudo? Nós não vamos liberar tudo? Até onde você pode sair? O que a gente pode negociar? O que é possível de cada família negociar? Esse adolescente, ele tem muito contato com pessoas de risco, ele tem menos, sabe? É hora de ir para a grande festa? Não. Então, o que a gente pode negociar em troca dessa grande festa? Dá para ir para o bosque, fazer um piquenique? Eu acho que passa pela responsabilidade de cada família de envolver o adolescente e entender o momento que a gente está passando, né? E sobre a negação, é muito complexo, porque, inclusive, afeta os próprios serviços de saúde, né? A negação, ela chega, a capilaridade dela chega na nossa prática, assim, na gestão das práticas de saúde. Isso é muito complicado. E aí o que eu acho é que a possibilidade é encontrar os nossos pares. O fortalecimento vem nos nossos pares. Quando eu mencionei no começo da minha fala que eu estava trabalhando com o Bernardo em outro grupo, foi um encontro incrível, porque eu fui buscar, junto a um professor da Fiocruz, como eu poderia intervir em desastres, e aí esse professor conhecia uma pessoa que queria montar um grupo, e assim um grupo se fez. Então, quando a gente busca um par, um trabalho ali de formiguinha, como é que eu consigo, no meu serviço, atuar de uma forma mais, sei, né? Me falta até palavras, com mais juízo, com mais discernimento. Quem que pode estar comigo nisso? São esses pares, são esses, sabe? Me falta também uma boa palavra. Essa não é aliança, é mais do que aliança. Estarmos juntos nisso que eu acho que a gente constrói, e o Bernardo falou muito disso, sobre construir soluções coletivas. No nosso trabalho, ali do lado, vai ter alguém. A gente olhar, a gente estender a mão, a gente aceitar uma mão estendida. Eu acho que essa é a maneira da gente responder à negação. Ok. Bernardo, quer complementar? É só um ponto que eu acho que é importante. Eu acho que a Daphne já faz uma construção maravilhosa dessa questão, mas um ponto que eu acho que nós precisamos entender é que muitas vezes a negação ela vai surgir a partir de um medo, né? Que essa negação é uma resposta ao medo. E nós precisamos utilizarmos de informação para conseguir reenquadrar esse medo, para conseguir entender a situação que nós estamos vivendo. Eu acho que tanto com a negação quanto com os adolescentes, nós precisamos ter esse diálogo. E é fundamental, gente, que tenhamos uma lembrança e que tenhamos aí uma conscientização de que o processo de cuidado ele é um processo, ele não deve ser encarado como um sacrifício, né? Ficar em casa não pode ser um sacrifício. Ficar em casa é um ato de empatia perante a sociedade. Se eu estou ali me retirando, se eu estou ali negando, né, meus prazeres momentâneos, sejam eles quais forem, eu estou fazendo isso porque eu entendo que eu tenho ali um papel, eu tenho uma responsabilidade em todo esse processo. É um processo de construção de empatia que vai fortalecer inclusive as medidas, né? E que vai diminuir os prejuízos para a nossa saúde mental dessas medidas, né? A partir do momento em que a gente consegue entender, falar assim, olha, eu estou fazendo isso agora para que essa situação acabe, para que isso pare de acontecer e que é uma questão momentânea, e faço isso pensando no coletivo, isso diminui minha ansiedade, isso diminui minha angústia, né, dessas privações. Então, nós devemos entender as medidas restritivas, né, e a aceitação das medidas restritivas como uma forma de se lidar empaticamente com o coletivo.
que é justamente o que nós estamos tentando fazer, que nós estamos tentando construir. Né? A partir do momento em que nós buscamos os pares, em que nós buscamos essa construção de rede, em que nós buscamos essa conscientização, nós estamos buscando fortalecimento de empatia. E é através dessa empatia, é através do afeto, que nós vamos conseguir lidar com todo o sofrimento. Então, eu acho que esse negacionismo e os adolescentes, nós vamos ter que trabalhar também através de conscientização e do afeto. Não é um caminho fácil, não é um caminho simples, mas eu vejo como um caminho possível. Obrigada, Bernardo. A Lilian Barros pergunta: alguns trabalhadores da assistência social, que também não pararam, estão hoje lidando com um número muito grande de mortes nas famílias atendidas e, às vezes, não sabem como lidar com esse luto da família. Como auxiliá-los nesses atendimentos? Então, Renata, eu acho que esse a gente já respondeu. A gente respondeu mais no início, junto com um dos outros. Eu até achei, mas eu acho que está a questão muito específica de como lidar com o luto da família. Né? Eu entendi que você focou mais na questão da dificuldade do trabalhador. E agora a dificuldade desse trabalhador de lidar com o luto da família. Mas, ok? Eu não sei, por mim eu tinha encerrado essa. Então, ok. Então, vamos aqui, ó. Que também complementa, né? Como que a mudança das práticas sociais, dos rituais fúnebres diante da morte, afeta a elaboração social do luto? Essa é a pergunta da Gislaine Motti. Vou falar assim, muito rapidamente, né? Os rituais fúnebres que nós temos, eles são rituais, né? Lógico, a partir de cada crença que a pessoa professa, são rituais que existem justamente para auxiliar nessa elaboração de luto. Quando nós perdemos esses rituais, esse luto, essa elaboração de luto, eu não vou dizer que ela é interrompida, mas ela é perturbada. Se a pessoa, por exemplo, não pode ali se despedir do ente querido naquele velório que dura tantas horas, existe ali uma parte desse processo de elaboração que é interrompida. E quando existe essa interrupção, ainda mais quando se tratando de uma morte inesperada, como acho que nós podemos considerar as mortes por Covid, porque é uma morte muito rápida, por mais que a gente esteja numa pandemia, existe um processo, acho, muito, muito intenso dessa morte, isso faz com que a elaboração de luto seja mais difícil. Então, o que nós temos que pensar é como construir rituais que tenham essa possibilidade de substituir esses rituais fúnebres clássicos, digamos assim. É possível, por exemplo, um velório remoto? É possível uma reunião familiar remota? Porque também nós devemos ter um cuidado e uma preocupação de saber que, se nós promovermos um ritual fúnebre, digamos, padrão, nós estamos colocando todas aquelas pessoas em risco. Então, nós temos que pensar em alternativas que sejam capazes de lidar com isso, né? E essa alternativa, nesse momento, vai ser uma alternativa remota. Então, acho que vai perturbar, né? Vai modificar a elaboração do luto, mas o nosso papel vai ser pensar nessas alternativas, né? Em como colocar, como fazer com que esse luto ele possa ser elaborado de outra maneira e de uma maneira que respeite as normas, né? E respeitem as diretrizes de segurança.
né? Mas esse momento social da elaboração do luto, ele é fundamental, né? Mas nós temos que pensar nas alternativas. Daphne? Eu não teria nada a acrescentar, não. Eu só corroboraria o que o Bernardo falou sobre a importância da gente criar alternativas. E, nesse sentido, a internet, eu acho que é um benefício, porque ela possibilita um contato que não expõe, sim, pesar qual o risco-benefício, né? Ah, não, eu quero fazer uma coisa presencial, o risco que isso vai trazer. Então, eu acho que eu só iria corroborar o que o Bernardo já falou. Tem muitas perguntas, gente, e muitas perguntas elas já estão dentro das que já foram feitas, do que foi falado aqui. Eu vou colocar, então, uma pergunta da Mariana Tavares, que é uma nossa grande parceira, e ela coloca que o luto complicado pode ser prevenido por meio da melhor qualidade da morte e também por maior suporte social. Isso tem a ver com aceitar a vulnerabilidade e lidar com a terminalidade. Ela coloca que é uma coisa a se pensar muito, que os trabalhadores da saúde, eles são formados para salvar vidas. E na pandemia, a gente tem deparado com um número muito alto de mortes. Como que ficaria isso? Daphne, pode colaborar com a gente? Eu tinha visto essa pergunta e eu queria mesmo poder falar dela, porque eu super concordei com essa colocação. É um sofrimento para o profissional de saúde, que ele é formado mesmo para salvar vidas. Então, a morte ela é encarada como fracasso, como perda, sempre como insucesso. É impressionante como a única certeza que nós temos, né, o inelutável da vida, que é a morte, na formação de saúde passa longe, né? Então, é sempre, não, tem mais uma coisa para fazer, vamos tentar aquilo, e se morreu é porque aconteceu alguma coisa. Existe aí sim uma negação muito grande do fato de que a vida ela tem um ciclo, a gente tem um limite de até onde a gente consegue suportar, né, tudo, ou as doenças, né? Enfim. Então, eu acho essa pergunta muito importante, eu acho que isso está muito realmente à flor da pele nesse momento. E aí teve uma pergunta de uma outra pessoa, só não consegui pegar aqui o autor, que eu queria juntar a resposta para essas duas perguntas, que ele coloca falando sobre, acho que até pegando a fala do Bernardo, sobre a importância de espaços de circulação da palavra. E aí a pessoa pergunta como investir nisso nesse momento, né? Então, eu queria juntar essas duas coisas. Primeiro, pensando isso, a questão da formação profissional, como ela realmente precisa muito ser transformada, né? Desde a graduação, mas a gente tem que pensar que, bom, ok, e o profissional que já está formado? Formação não é uma coisa estanque, a formação ela não termina. Nós não estamos formados nunca, nós estamos em formação. Então, se a gente, de verdade, incorpora essa noção, a gente vai entender que a formação é permanente, né? E aí a gente pode ir transformando alguns conceitos e trabalhar para transformar esse conceito dentro da área da saúde, de que é só salvar vidas, né? A importância de você entender que você cuidar do conforto é tão prioridade quanto curar. Isso é muito negligenciado em várias situações, né? Aquela frase, não tem mais nada a fazer. Não, a gente não tem mais cura para oferecer, mas a gente tem muito a fazer. Então, quando a gente investe em transformar uma determinada mentalidade, a gente está atuando na formação. E sobre esse espaço de circulação de palavra, o que eu sugeriria é o seguinte, a gente investir nos espaços que tiver, né? Não é possível criar roda de conversa nesse momento. Mas a minha equipe se reúne de tanto em tanto tempo para falar dos casos clínicos, seja num CAPS, seja num posto, ou seja num hospital. Aproveita esse tempo. Mas é só para falar de caso clínico.
Aproveita essa brecha, aproveita esse tempo, melhora a qualidade desse tempo. Qual é a sua contribuição? O que você pode... não vai ser um super debate, eles são muito objetivos. Não importa. Planta ali uma semente, traz algum outro olhar para além do número do exame, do sei lá o quê. Não, no grupo em que eu trabalho não tem reunião nenhuma, mas tem hora do cafezinho. A melhor hora é a hora do cafezinho. É a hora que as pessoas estão com a guarda mais baixada. Aproveita essa hora do cafezinho, aproveita a hora que você está chegando, guardando a bolsa. As pessoas vão falar, as pessoas precisam falar. As pessoas estão sofrendo, os profissionais estão sofrendo. As pessoas precisam falar. Então, quando a gente dá acolhimento para esse momento, eu poderia citar aqui inúmeros casos comigo e com colegas meus que trabalham em hospitais de alta complexidade, enfim, muito específicos, mas que esse momentinho, sabe, de chamar um profissional e falar uma coisa ali que parece jogada e aproveitar, deixa para... Não, mas repensa tal coisa, vamos ver... É uma frase que a gente vai colocando. Então, eu acho que isso também é formação. Até a hora do cafezinho pode ser formação, se a gente souber aproveitar, né? E aí eu acho que é a hora do profissional que está mais advertido disso, tomar esse espaço também, estar dentro desses lugares e se propor a tentar transformar por dentro também. Trabalho talvez muito de formiguinha, mas eu acho que é por aí. Eu vou fazer só uma pontuação, acho que a Daphne já responde às questões, mas só reforçar esse ponto que ela coloca, dessa construção dos espaços, da importância do autocuidado e do cuidado com a nossa própria equipe. Nós, como psicólogos dentro de equipes, muitas vezes o nosso papel vai ser construir esses espaços, né? Vai ser promover esse trabalho de formiguinha e promover esse local onde as pessoas possam conversar, né? Que seja no cafezinho, que seja né, esperando para bater o ponto, que seja no vestiário. O nosso papel é justamente fortalecer e fazer com que as pessoas, né, com que as equipes entendam, olha, estou aqui, né, estou aqui para você. A gente sabe que se a gente chega, né, como psicólogos, para atender equipes, muitas vezes eles ficam até receosos, porque tem até um sentimento de falar assim, olha, se eu falo sobre isso agora, eu quebro, né, eu paraliso, existe esse medo. Mas nós podemos ir construindo esse ambiente, né, e construindo esses locais onde é possível construir esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de coletividade. De falar, olha, estamos aqui, né, estamos juntos, vamos conversar sobre isso. Hoje foi difícil, preciso de alguém que me escute. Foi difícil para o meu colega, vou escutá-lo. Então, nós precisamos construir, né, esses espaços. Né? O cuidado com a equipe, gente, é fundamental, porque sem essa equipe, né, a gente não consegue fazer nada. Então, nós temos que cuidar das equipes, né? Até respondendo algumas perguntas, as pessoas falam, como é que a gente faz com as equipes? Nós precisamos atender essas equipes e fornecer um espaço de trabalho onde seja possível para elas elaborar um pouco esse estresse. Né? Nós não vamos evitar o estresse, nós não vamos evitar o sofrimento. O nosso papel vai ser de impedir que esse sofrimento, que esse estresse se cristalize, né? E se torne ali um sintoma. Então, sim, né, Daphne, concordo, mas é o cuidado, né? É o cuidado com a nossa equipe, é o cuidado com o nosso espaço, porque já existe sofrimento demais, né, para a gente ainda abrir mão do cuidado conosco e do cuidado com os nossos pares. Né? Então, só queria reforçar isso, né? Acho que a Daphne coloca muito bem, mas queria reforçar porque esse ponto é fundamental. Só uma observação, até para a Juliana Ribeiro, gente, eu não consegui responder ao chat
direitinho na pergunta, então por isso eu acabei me atrapalhando um pouquinho. Mas a Juliana Ribeiro coloca, esses são os cuidados paliativos, né? É isso que eu acho importante. Eu penso que não, eu penso que isso é o cuidado, sempre. Ele deve ser assim, independente de ser o paliativo ou não, eu acho que a gente precisa repensar a nossa forma de cuidar, né? Então, é só essa pontuação, porque senão a gente acaba criando uma especialização, já é criado, né? Já foi criada. A especialização cria mais um segmento, o cuidado paliativo, quando, na verdade, eu penso que o cuidado ele deve ser assim sempre, do início ao fim, e em todas as situações. Você precisa ajustar à necessidade de quem você está cuidando, e não aquilo que você traz a priori, né? Enfim, era só essa observação. O Alex Ramos da Silva, ele colocou uma pergunta para a Daphne. Penso que é muito importante esse diálogo sobre o luto em meio a situações de catástrofe, mas essa situação toda que vivemos, devido à pandemia de Covid-19, é muito específica, desafiante e até mesmo paradoxal, pois a pandemia nos tirou a possibilidade da presença e também das coletividades. Temos meios tecnológicos de acesso a eventos, como esses, entre outras possibilidades. Mas como vamos cuidar coletivamente das populações mais vulneráveis, como, por exemplo, como a Daphne citou, a população de rua? Então, a gente precisa adotar muitos cuidados, mas a gente não está 100% impedido. Por exemplo, eu trabalho no hospital, eu segui trabalhando, né? Então, eu tenho um público que é extremamente vulnerável, eu sou psicóloga e eu continuo atendendo o meu público, tendo que tomar todos os cuidados pertinentes, mas eu segui na minha atuação. Então, é claro, a gente está muito cerceado, sim, devido à pandemia. E, claro, é um cenário que traz suas especificidades, sem dúvida. Mas eu acho que a gente pode sempre aprender com outras experiências. Então, até porque é inédito, se eu não me basear em alguma outra experiência, eu paraliso. Quando, por exemplo, o Bernardo traz a fala dele de Brumadinho, ele tem uma experiência ali que certamente alavanca o trabalho. Então, eu penso que são duas coisas para responder a sua questão. Primeiro, que a gente está cerceado, mas é possível adotar alguns cuidados. Eu conheço muitas pessoas que se mobilizaram para apoiar, por exemplo, colegas que trabalhavam em CAPS AD. Então, a população AD estava mais marginalizada, mais abandonada ainda, e eu conheço pessoas que se mobilizaram para dar cesta básica, para fazer isso, para fazer aquilo, e eram profissionais da prefeitura. Então, isso é um lado, eu acho que é possível seguir fazendo, respeitando os limites, e o outro lado é que, por mais que seja inédito, a gente pode se valer de outras experiências, na experiência humana, né? Estudar, por exemplo, o que foi a gripe espanhola, né? Então, ver o que os historiadores falam sobre o que foi a experiência da gripe espanhola. Eu acho que isso nos embasa para a gente construir algum ponto de partida para isso que a gente está vivendo agora. Pelo menos isso serviu para mim. Eu acho que eu posso dizer que isso tem me ajudado, é o que eu posso dizer. Ok. E o Gustavo Alexandre Martins, eu acho que com essa pergunta a gente pode encerrar, tá? O Gustavo Alexandre Martins, ele coloca que parte do fracasso do nosso país no combate à pandemia está na dificuldade em termos do comportamento massivo de isolamento. Se fracassamos enquanto coletividade na prevenção, como mudar isso no luto? Neste mesmo cenário, podemos ter grande número de pessoas enlutadas e com sentimento de culpa, potencializado pelo saber de que, em parte, estava nas mãos de cada um evitar o pior. Como seria o manejo de uma culpa coletiva? Eu vou me arriscar aqui, mas acho que é uma questão que, na verdade, nós não temos resposta. E acho que é um momento para pensarmos em possíveis soluções, né? Temos aí uma dificuldade
né? Nesse momento, devido não só à crise sanitária, mas uma crise econômica, uma crise política, uma polarização política, que faz com que nós tenhamos uma quebra nesse entendimento social, né? Nesse entendimento de nós como pertencentes a uma mesma sociedade. E isso, eu acho que acaba gerando essa dificuldade de percepção de que os cuidados para a pandemia, eles não se referem a cuidados, simplesmente cuidados individuais, mas que o cuidado individual, ele reflete no cuidado coletivo. Então, o trabalho de reconstrução desse sentimento social, eu acho que ele é fundamental, não só para a crise sanitária da pandemia, né, mas as outras crises que nós estamos vivendo. E talvez pensar em uma modificação, não pensarmos em culpa, mas pensarmos em responsabilização. Porque a culpa, ela diz de um sentimento muito negativo, é um sentimento muito pesado. Enquanto nós precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos. Entender que os nossos atos têm consequências para nós e para os outros. Eu acho que a partir de uma construção de responsabilização e desse entendimento, né, que o meu ato, ele afeta o outro, que nós vamos conseguir reconstruir um sentimento de coletividade. Então, esse manejo, não sei se vamos chegar no momento de ter essa questão da culpa coletiva, mas nós temos que pensar nessa responsabilização coletiva e de que as soluções, né, como eu falei na minha fala, de que as soluções elas precisam vir desse coletivo. O que eu faço afeta os outros. E eu tenho que, como membro de uma sociedade, eu tenho que levar isso em conta na hora que eu vou agir. Então, acho que nós temos que pensar numa tentativa de responsabilização e lembrar que, por mais que nós estejamos falando do coletivo, que o nosso trabalho é no 1 a 1. Né? Não adianta a gente chegar e falar assim, vamos todos cumprir as regras porque isso é pelo bem da sociedade. Essa conscientização e esse trabalho de responsabilização vai ser um trabalho mais individual, que aí sim vai afetar o coletivo. Então, aqui eu acho que o nosso trabalho vai ser, o que a Daphne muito bem chamou de trabalho de formiguinha. Nós vamos no 1 a 1 para construir essa rede, para construir multiplicadores, e aí sim nós vamos conseguir ter uma responsabilização e ter uma mudança nessa forma de se lidar com a pandemia. Mas, como eu falei, é algo aberto, é algo a ser construído. Ok. A Jade Guimarães, ela está querendo fazer uma contribuição, fazer uma fala, e nós vamos pedir para ela para se ater a 3 minutos. Ok, Jade? Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde, obrigada. Desculpa. Eu sou Jade, eu sou de Salvador e eu sou estudante de psicologia. E desde o ano passado eu participo de algumas rodas de conversa, alguns grupos, e eu estava participando de um sobre o luto e redução de riscos e danos. E a última pergunta, né, do colega sobre essa culpabilização me tocou de uma forma assim, porque em todas as vezes que eu participo disso, sempre vem algumas ponderações, né, sobre
o que é mesmo isso da culpa no momento que a gente está vivendo e o que é certo ou errado, para além da responsabilização coletiva, né? O que acontece na vida das pessoas. Então, pessoas que têm que sair para trabalhar todo dia, né? E pegam o ônibus lotado e vivem situações precárias de vida. Então, assim, elas não têm a vida delas respeitada todos os dias, né? Enquanto esse ser humano, né, que é resguardado. Então, assim, até onde eu, no meu lugar, né, de estar podendo estar na minha casa tranquila, eu posso fazer o isolamento, né, com tranquilidade, com todos os meus privilégios. E aí, em que lugar é esse que eu posso julgar o outro que trabalha todos os dias, que pega ônibus, que o Estado não existe, e aí ele vai aglomerar. Então, assim, são outras questões que eu acho que, às vezes, a gente... vale a gente sair um pouco desse lugar, às vezes, de julgamento, né? Eu acho que no desespero, por ser uma coisa tão avassaladora, que está tirando tantas vidas, e ver a dor de tantas famílias, e o medo também, né? Eu acho que às vezes leva a gente um pouco a esse lugar de meio, vamos fazer o coletivo, mas a quais custos, né? O que é que a gente está exigindo do outro? E também até quando assim, mas foi culpa de alguém pegou e não sei o quê, a gente poderia controlar. E assim, é uma doença muito volátil, não, a gente não poderia controlar, sabe? Eu acho que vem desse imponderável também da natureza, e a gente está tendo um reflexo aí de muitas coisas anteriores, né, que o ser humano fez com outros seres humanos e com a natureza, e eu acho que é muito mais amplo, sabe? Eu acho que essa coisa de controle agora, ela não... E de culpa é uma coisa muito, assim, delicada. É isso só que eu queria falar, entendendo, mas ao mesmo tempo, acho que às vezes a gente tem que respirar um pouco, né, em relação a isso. Obrigada. Obrigada, Jade. Bom, gente, eu acho que nós já estamos aqui estourando o nosso tempo. O Gustavo Alexandre está deixando claro que a culpa de que fala é auto-atribuída como parte das defesas, do lugar profissional, sim, o conceito de responsabilização. Daí a questão de manejar a culpa que o sujeito atribui a si mesmo, modificando seu estatuto. O que eu penso é que estamos todos numa pandemia. Não existe aqui A ou B que está isento disso. Isso é uma questão de ordem mundial. Não é nem uma questão só de um país, né? Nós estamos todos afetados, a humanidade está afetada nessa pandemia. E a gente ter essa consciência que podemos, sim, praticar atos que evitem, assim, que minimizem o risco, mas que nós não temos ainda o controle, né, total para evitar que essa infecção em massa aconteça. Nós temos que fazer a nossa parte e torcer para dar certo. E não podemos nunca deixar de entender como temos pessoas em situação grave de vulnerabilidade, gravíssima, né? Essas questões de vulnerabilidade, que estão muito antes da pandemia, é que, nesse momento, a gente tem que pensar bem o que eu posso fazer para minimizar isso. O que nós podemos, o que o coletivo pode, mas o que o individual pode também. Situações como essa nos expõem a vida como ela é, né? A gente se depara com a vida como ela é. A gente vê os índices de violência doméstica aumentando horrivelmente, justamente pelo isolamento social dentro, você bem falou, dentro de um cômodo. E como que faz isso? Como que a gente vai trabalhar e realmente permitir que cada ser humano tenha uma condição digna de vida? Como que a gente vai garantir os direitos de cada cidadão?
É um questionamento muito amplo esse, muito angustiante também. Mas quem sabe a gente consegue dar um passo à frente e consegue semear hoje para ter um amanhã melhor, como a Daphne colocou. O amanhã não vai me pertencer, eu já não estarei aqui mais. Mas se eu estou plantando hoje para amanhã ter condição de ter uma vida mais digna, eu já estou fazendo muito. Olha, vocês têm mais contribuições aqui, infelizmente, eu vou ter que interromper. Agradecer demais da conta, superou as expectativas, as minhas expectativas foram superadas, a participação de cada um foi assim, maravilhosa, contribuiu demais, e eu espero que em outras ocasiões, que vai ter pelo menos uma vez por mês, vocês continuem nos nossos eventos, né, que tem justamente esse intuito, até de emocionar e fazer a vida modificar para melhor, tá bom? Então, muitíssimo obrigada, que todos saiam daqui, assim, pensando em alternativas para que hoje eu possa fazer situações, modificações no meu comportamento, no comportamento que possa influenciar também o comportamento do outro, para que o nosso amanhã seja um amanhã melhor. Viu? Muito obrigada, gente. Beijo para cada um, beijo virtual, pódio. Grande beijo para vocês, viu? Até.